A verdade é que nós vamos descobrir que as lições para as igrejas dizem respeito a cada uma dessas igrejas mencionadas no Apocalipse, mas são importantes para a nossa vida. A cidade de Éfeso é uma das ruínas romanas mais imponentes que nós podemos encontrar aqui na Turquia. É impressionante ver a fachada da biblioteca de Celso, a terceira mais importante e maior biblioteca do mundo antigo. É impressionante poder ver a grandiosidade dessa cidade, com uma população de cerca de 250 mil habitantes, uma cidade que foi central no ministério de Paulo, onde ele gasta cerca de 3 anos para ensinar o Evangelho de Cristo nessa cidade estrategicamente tão importante. Aqui também nós vamos ver um dos textos tão importantes ligados ao Apocalipse, até porque mais tarde aqui será o centro da atuação do apóstolo João, o autor do livro do Apocalipse. Vale muito a pena observar que nesse lugar tão significativo e valioso, onde estava uma igreja cristã tão valiosa, é aqui que nós vemos abrir aquilo que vai aparecer como a primeira das 7 cartas às igrejas da Ásia, que é a carta exatamente à igreja de Éfeso, que tem uma mensagem fundamental, aquilo que atinge a sua vida, a minha vida, o problema de perder o primeiro amor. É necessário arrepender-se, voltar atrás, voltar ao amor original e manter a sua integridade diante de Deus. Éfeso é elogiada por rejeitar a idolatria, a vida equivocada daqueles que eram chamados de nicolaítas e também aquele que certamente mantém a sua fidelidade ao Cordeiro, aquele que é o leão de Judá, certamente vai ser premiado com aquilo que evoca as origens da relação de Deus com o homem ali no Jardim do Éden, no livro de Gênesis, porque eles participarão, comerão da árvore da vida. Entendendo a realidade do Apocalipse, do cristianismo primitivo aqui em Éfeso, a cidade mais impressionante da antiga Ásia Menor, onde Paulo e João anunciaram a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. O Senhor Jesus segura as 7 estrelas em suas mãos. Essas 7 estrelas representam as 7 igrejas que vão receber as cartas que vão continuar nesse livro de Apocalipse. E a primeira igreja mencionada aqui é a igreja de Éfeso, para o qual Jesus manda esta primeira carta. A carta é enviada ao anjo da igreja. Quem é esse anjo? Não é com certeza o pastor, já que em Apocalipse anjo é anjo. Mas como que está relacionado esse anjo com a igreja, nós ficamos assim adivinhando. Com certeza tem uma importância muito grande. Agora, estas palavras são as palavras que aquele que tem as estrelas na mão, que é o Senhor Jesus, está passando para aquelas igrejas que são os candelabros. Conheço as suas obras. As obras da igreja de Éfeso eram obras árduas. A pessoal lá trabalhava bastante, era uma igreja importante. Uma igreja que mantinha uma rotina que realmente importava para o povo. Era uma igreja que tinha um comércio tão importante em termos de ser reconhecido em toda a cidade. Essa igreja, a igreja de Éfeso, que começou com esse amor tão árdua, tão intensa, um amor que levou pessoas a queimar esses livros que valiam 50 mil denários, que era muito dinheiro. Agora é uma igreja que não admite doutrina errada, não admite apóstolos, dos quais nós conhecemos no capítulo 11 de 2 Coríntios. E Paulo também fala sobre aqueles que
apareceram reivindicando que eles eram apóstolos, quando de fato não eram. E não somente isso, mas era uma igreja que perseverava, é uma igreja que mantinha seu trabalho de evangelização, seu trabalho árduo, aquela igreja que era uma igreja que daria para impressionar qualquer pessoa que visitasse aquela igreja. Mas o Senhor Jesus não ficou tão bem impressionado com aquela igreja. Agora vem aquela parte de condenação. Quando você, porém, tem isto, você abandonou o seu primeiro amor. Não é difícil entender a diferença entre quem mantém, por exemplo, um sistema, uma rotina, uma maneira de agir, mensagens que não afetam as pessoas, que não alcançam o coração. Esse foi o problema em Éfeso agora. Começou com grande amor, aqueles jovens que saíram para evangelizar e abrir igrejas em toda a Ásia, aqueles indivíduos que ficaram ao pé do apóstolo Paulo e gastaram horas ouvindo ele dia após dia. O resultado foi que a igreja tinha perdido esse entusiasmo pelo Senhor. Uma coisa a seu favor, diz o texto, que vocês odeiam a prática dos nicolaítas, como eu também os odeio. Quem eram eles? Nós não sabemos, não temos nenhuma informação sobre eles. Aparentemente era um tipo de gente que queria dominar, pelo menos a palavra em grego significa isso. Agora, para o vencedor, o Senhor Jesus oferece comer lá no paraíso da árvore da vida. Essa árvore que foi proibido Adão e Eva depois deles caírem no pecado. Vencedor, aquele que reconhece sua falta de amor e vai voltando e se arrependendo e chegando a praticar as obras que se praticava no início. Talvez mais oração, mais dedicação, talvez evangelização, talvez mais arrependimento quando a gente caiu no pecado. Em outras palavras, a igreja de Éfeso tem entre eles também as possibilidades de arrependimento e de pessoas que vão lá para o paraíso, quando Jesus chamar-los, para eles também participar nessa árvore da vida. Nós também temos esse privilégio. E aquilo que ele fala para a igreja de Éfeso e para todas as igrejas, já que essas cartas foram preservadas para nós e para toda a igreja desde a época de Éfeso, são abençoados com essa palavra do Senhor, tanto aquilo que ele aprecia e aquilo que ele condena. Sejamos muito atentos à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Ele que nós queremos servir e agradar. As cartas que são enviadas às igrejas da província romana da Ásia, como nós acabamos de ouvir sobre a igreja de Éfeso, tem muito a nos ensinar. Muita coisa tem sido dita e pensada sobre estas cartas. Algumas pessoas, quando leem o Apocalipse, geralmente imaginam que todas as referências do Apocalipse dizem respeito a um futuro, ao desfecho final da história humana e da história da igreja. E é importante aqui começar a entender como é que as coisas se organizam nessa literatura diferente, chamada apocalíptica, com uma perspectiva hebraica, judaica de organizar o tempo e a realidade, que ao mesmo tempo em que nós temos uma referência que tem a ver com o contexto da época, grande parte do livro vai falar sobre o Império Romano e os dias do apóstolo João, ao mesmo tempo essa referência que diz respeito ao passado, ela nos traz lições sobre o futuro. Portanto, essas cartas não estão querendo nos dar especificamente como se cada igreja fosse uma época da história. Também não devemos entender que estas lições têm a ver especificamente só
com aquela igreja e ponto final. Ou muito menos entender que se refere a algum tipo de coisa que vai acontecer no futuro. A verdade é que nós vamos descobrir que as lições para as igrejas dizem respeito a cada uma dessas igrejas mencionadas no Apocalipse, mas são importantes para a nossa vida. E quando a gente pensa sobre a igreja de Esmirna, o que é tão importante entender sobre esta antiga cidade, que hoje, aliás, quase nós não temos mais ruínas que venham descrever a Esmirna antiga, já que a cidade atual na Turquia é uma cidade grande, desenvolvida, importante na região ocidental da Turquia. Nós temos ali uma cidade, na época de João, de possivelmente quase 100 mil pessoas, uma cidade importante, onde o culto ao imperador era uma realidade constatada pela pesquisa histórica. Por isso, quando pensamos sobre Esmirna, as palavras do apóstolo João aqui falando sobre a revelação dada por Cristo nos trazem sempre a mesma estrutura literária que aparece em cada carta. Uma palavra de aprovação, em seguida uma reprovação por um comportamento não adequado, depois uma palavra de instrução e finalmente uma promessa que é dada àquele que é o vencedor. No caso de Esmirna, as palavras daquele que é chamado lá de primeiro e o último no versículo 8, e que mais uma vez, para que todos tenham o coração cheio de confiança, aquele que morreu e tornou a viver, o Senhor Jesus deixa claro que Ele conhece o sofrimento, as lutas, as tribulações dos cristãos de Esmirna e conhece a sua pobreza, a sua dificuldade como gente oprimida no Império Romano, mas você é rico. Interessante notar quantas pessoas têm de tudo na vida, do bom e do melhor, mas não têm nenhuma riqueza moral e espiritual. Em Esmirna não era essa a realidade, havia uma riqueza espiritual nessa igreja. E essa riqueza entra em contraste com gente que se achava espiritualmente importante. O texto vai dizer daqueles que se diziam judeus, mas eram, como o texto diz, sinagoga de Satanás. Possivelmente é uma referência a uma espécie de conflito contra aquela ideia que predominou no judaísmo rabínico, em contraste com a perspectiva que surge do Jesus judeu e dos seus discípulos, igualmente judeus, que vão trazer a luz de Israel para as nações em oposição ao tipo de perspectiva legalista e distinta dos ensinos desses primeiros seguidores de Jesus. E o elogio de Esmirna vai mais adiante. Eles não deveriam temer, a fidelidade deles tinha provocado a ira diabólica. Interessante aqui ver que por trás do cenário político, por trás do cenário que parece só sociologicamente explicado, há uma realidade espiritual. O poderio romano não é só romano, não é só questão de política e de força militar. Existe uma ação espiritual ante Deus. O diabo estava para lançá-los na prisão e eles haveriam de ser presos e ser presos durante apenas 10 dias. Quando a gente lê 10 dias, o que isso significa? Vamos entender o Apocalipse, que se inspira muito em Gênesis e em Êxodo. 10, especialmente em Gênesis, tem um sentido de um tempo completo, de um número completo. As genealogias de Gênesis sempre têm 10 nomes. A ideia é um tempo completo que tem o fim, ou seja, essa perseguição não vai durar para sempre. Por isso a proposta, a palavra, a convocação, o ensino é: seja fiel até a morte. Não significa ser fiel até ficar idoso e depois falecer, mas no contexto da perseguição, na confrontação contra esse domínio opressor diabólico desse autoritarismo do Império Romano, é ser fiel até mesmo em caso de morte, porque a vida não termina aqui e eles haveriam de receber o prêmio da parte do Senhor, que é chamado de coroa da vida. Por fim, vamos ver em Esmirna claramente a ideia que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra
reforçada, reafirmada no final de cada uma das cartas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Qual é o grande desafio de seguir a Cristo? É imaginar que nós podemos sair, no final das contas, perdedores. Qual é o pior prejuízo? Morte física? Isso não assusta quem segue a Jesus. Qual é o pior prejuízo além da morte física? É morte final espiritual diante de Deus. A promessa para aqueles que são fiéis em Esmirna e para a sua vida, para a minha vida, é que aquele que é vencedor e não abre mão dessa fidelidade vencerá não só a morte física, mas o perigo de morte espiritual. Estudar o Apocalipse faz sentido quando entendemos o cenário por trás do texto. Quando lemos Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12, o texto bíblico vai nos falar sobre a carta enviada, 7 cartas que aparecem lá, as cartas mandadas para as igrejas da Ásia. Aqui nós estamos em Pérgamo, famosa cidade de Pérgamo, de onde surgiram historicamente os conhecidos pergaminhos que marcaram a história de toda a região. É interessante vermos aqui o que restou de um templo, sim, de um templo que era o templo do culto imperial. Esse que estamos vendo é da época de Trajano. Trajano foi imperador do ano 98 ao ano 117 e é o sucessor de Domiciano, aquele imperador da época do Apocalipse. O que estava acontecendo? A exigência do culto de adoração ao imperador para a comunidade cristã, essa comunidade que enfrentava esse desafio tremendo de permanecer com fidelidade ao Rei Jesus diante do rei, do imperador romano. Por isso é que nós vamos ver que em Pérgamo está o trono de Satanás. De maneira magistral, o texto vai fazer referência ao que nós vemos aqui, chamando de trono de Satanás, convidando essa comunidade cristã à fidelidade diante de Deus. Eles não deveriam ser semelhantes aos nicolaítas, não deveriam ser semelhantes a Balaão e Balaque, mas receber o maná escondido que evoca a história de fidelidade e libertação dos israelitas lá no livro de Êxodo, e também receberiam a sua completa identidade com uma pedra com o seu nome escrito nela. Aqui em Pérgamo, diante do desafio de ou estar em sintonia com Roma e com a realidade daquilo que a Bíblia chama de mundo, e a nossa fidelidade ao Rei Jesus, a fidelidade firme até o ponto de sofrer martírio, como foi o caso de Antipas. Aparece aqui, vindo da história da cidade de Pérgamo, que é uma das 7 cartas do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: agora passamos para o interior. Tanto Esmirna como Éfeso eram portos. Pérgamo é uma cidade muito importante para o Império Romano, porque é uma das cidades que logo se entregou às mãos e ao poder de Roma. Essas são as palavras daquele que tem a espada. São Jesus Cristo que tem a espada que sai de sua boca, já mencionado no primeiro capítulo. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Gostaríamos de saber o que significa esse trono de Satanás. Aparentemente, esse trono está relacionado com um lugar de adoração, especialmente para a religião de Roma, porque Roma queria utilizar a religião para consolidar o interesse que o povo tivesse em manter Roma em ascendência. E, contudo, você permanece fiel. Mesmo ali, a igreja não vai se curvar diante desses ídolos, diante dessas religiões falsas, mesmo a religião que era promovida pelo próprio império. Renunciou sua fé? Não, de forma alguma. Os irmãos de Pérgamo eram pessoas fiéis, e especialmente pelo fato que foi a única igreja que tinha um mártir.
Esse senhor Antipas, não sabemos nada sobre ele, além do fato que ele foi fiel testemunha. Foi morto na cidade, morto por causa do amor a Cristo e não se curvar diante dos poderes, inclusive de Satanás que habita naquele lugar. É impressionante a ideia que Satanás habita em certos lugares, onde ele é adorado através dos ídolos. Os ídolos não são nada, mas Satanás é adorado através deles, esses poderes demoníacos. Mas, mesmo com toda essa coisa de reconhecer a importância do amor e fidelidade de Pérgamo, o Senhor Jesus tem alguma coisa contra aquela igreja. Primeiro, que tem pessoas que estão aceitando as doutrinas de Balaão, que ele ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Que ciladas? Induzir a comer alimentos sacrificados aos ídolos e praticar imoralidade. Paulo ensina em 1 Coríntios 8 que não há pecado em comer carne que tinha sido oferecida aos ídolos e depois foi vendido no mercado. Mas o que nós devemos notar é que quando se fala de coisas, comidas que foram oferecidas aos ídolos, era participar numa festa, talvez de uma daquelas sindicatos, aqueles grêmios que se uniram para festejar um certo ídolo, e todas elas tinham seus deuses, patrocínios e tudo mais. Além do mais, de igual modo, diz o Senhor Jesus, tem também os que apegam aos ensinos dos nicolaítas. Antes de chegar lá, temos que lembrar que Balaão também levou os israelitas a praticar imoralidade. Nós lemos sobre isso nos capítulos 22, 23 de Números. Portanto, arrependa-se, essa é a palavra de Jesus. Não continua aceitando essas falsas ideias que estão apresentadas aí, que o Evangelho não fala de santidade, de uma vida de dedicação ao Senhor. O Senhor está para vir, em breve, e lutarei contra a igreja com essa espada que está na sua boca. Ele vai condenar com esse juízo que ele vai passar para aquela igreja de Pérgamo. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. As igrejas precisam tomar conhecimento, sim, de ouvir, mas também de praticar e de se arrepender. Aqueles que vivem segundo aquilo que a palavra de Deus vem trazer, aquela palavra que Jesus deu para a igreja de Pérgamo, esse vencedor será galardoado com maná escondido. Nós não temos muita ideia sobre isso, só que tem alguma coisa de grande importância, porque maná é um alimento celestial, podemos até dizer angelical. E esse maná escondido, como antes era escondido na arca, ficaria à disposição daqueles que amam ao Senhor Jesus e não se entregam a essas doutrinas e também a Balaão. Também lhe darei uma pedra branca como um novo nome, nela está escrito apenas aquele que vai receber. A pedra branca era usada na época para ter entrada, por exemplo, numa festa de casamento, e esta festa que vai se realizar no capítulo 19, a festa das bodas do Cordeiro, está lá na nossa frente, na volta de Cristo. E essa pedra branca lhe dá acesso a esse lugar maravilhoso. Quem é vencedor é galardoado. Quem não vence é condenado. Portanto, devemos tomar muito a sério a palavra do Senhor Jesus à igreja de Pérgamo. A quarta igreja que é mencionada em Apocalipse capítulo 2, que vai ser o desfecho deste segundo capítulo, é a igreja de Tiatira. Cidade de Tiatira, que ficava aí entre Pérgamo e Sardes,
uma cidade onde restam apenas poucas ruínas da Tiatira antiga, hoje na atual Turquia. Akhisar é o nome da localidade que preserva a referência concreta do passado da cidade que é mencionada aqui pelo Apocalipse de João. E como nós vimos no que tem acontecido com as outras igrejas, da mesma maneira aparece aqui as palavras daquele que é chamado de Filho de Deus. E é interessante o destaque logo no início, porque os seus olhos são chama de fogo e os pés são bronze reluzente, retomando a visão do capítulo 1 e enfatizando a ideia de pureza e de julgamento e de juízo que aparece na figura de Cristo. Prosseguindo, o capítulo 2, verso 19, vai falar daquilo que aparece como os elementos positivos destacados pelos cristãos de Tiatira. As obras, o amor, a fé, o serviço e a perseverança deles estão sendo destacadas aqui, até porque eles estão fazendo mais do que o começo da sua trajetória de fé, mostrando esse crescimento. Mas assim como em todos os cenários, nós temos aspectos geralmente positivos e aspectos negativos que são sérios e vitais também em Tiatira. A palavra é muito clara e vai destacar uma figura absolutamente assustadora na nossa compreensão da história antiga, que é Jezabel. Quem é essa Jezabel? Seria a Jezabel do Antigo Testamento que ressuscitou e invadiu o cenário de Tiatira? Certamente que não. É interessante, é valioso e importante entender o Apocalipse e descobrir que esses elementos da história antiga servem como referência de compreensão do tempo presente para nos dar esperança para o futuro. Da mesma forma como Deus foi poderoso e fiel para sustentar o Israel da primeira aliança, esse mesmo Deus age com poder agora, e as figuras que envolvem o mal aparecem representadas aqui por essa Jezabel, que é apenas o nome de uma pessoa envolvida com toda maldade e perversidade que aparece lá. Com o ensino dela, diz o texto, ela estava influenciando os cristãos de Tiatira à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos, mostrando essa tendência pagã que envolve esse contexto do cenário pagão romano de idolatria envolvido com imoralidade. E, como sempre acontece com a paciência divina, ela recebeu um tempo para se arrepender, mas isso não aconteceu, por isso a palavra de julgamento é muito séria. Ela fica doente e recebe um tempo para o arrependimento. Como isso não acontece, o juízo está estabelecido e os seus filhos serão mortos. Muito seguramente, é a ideia dos discípulos que acompanham esse pensamento sem limites morais e limites corretos de comportamento diante de Deus. O julgamento estaria chegando lá. E aí sim todos saberão que aquele que é o Senhor Jesus tão bondoso e cheio de amor também é aquele que traz julgamento para aqueles que desanimados resolvem abrir mão da sua fidelidade e se comportar como os romanos que não conheciam a Deus e os demais gentios. Prosseguindo, nós vamos ver que outra referência aparece nessa reprovação. Havia em Tiatira aqueles que são chamados como os que conhecem ou aprendem os profundos segredos de Satanás. Eles que são fiéis não devem seguir isso. Possivelmente, essa é uma referência, além dessa ideia da imoralidade e da idolatria, daqueles que estavam envolvidos com um pensamento próximo do jeito gnóstico de pensar, que acreditavam numa espécie de ascese espiritual que tinha nada a ver com o cristianismo bíblico e envolvia uma ideia mais grega, quase que platônica, que representava um afastamento da verdadeira fé. Portanto, a palavra é simplesmente clara da parte de Cristo. Vocês, cristãos de Tiatira, vocês, cristãos dos nossos dias, apeguem-se
com firmeza aquilo que você tem, baseado naquilo que Deus nos revelou. Então, nós vamos observar o que a palavra nos traz com essa referência àquilo que deve ser tido com firmeza. Portanto, nós encerramos o capítulo 2 falando dessa quarta igreja, e algumas coisas devem ser claramente percebidas pela nossa compreensão aqui de Apocalipse. O que é importante destacar? Esses cristãos agora têm a visão mais clara de quem é Jesus de verdade. Qual é a visão que você tem do nosso Mestre, Senhor, Juiz, Vencedor, Soberano, Grande Rei? Ele sabe que apesar do sofrimento, do aparente domínio romano, Deus sabe de todas as coisas, como Ele sabe da sua vida e das crises do nosso mundo nos dias de hoje. Eles têm a consciência clara de que nós estamos num cenário de luta. Essa visão de dualismo cósmico, de batalha entre o bem e o mal, são uma realidade. Há uma luta entre aqueles que estão ligados a Deus e a Cristo e os que não estão, uma luta do bem contra o mal. Você precisa ter essa percepção da realidade. Nesse processo, sabendo disso, você não pode abandonar a sua prática de vida diante de Deus. Tem muita gente que é cristão de mente, que é cristão de tradição, que é cristão por comodidade. Apocalipse nos convida a uma prática de vida e o alerta é muito claro para todos nós. Cuidado para que você também não seja, como muitos, reprovado conforme a advertência da palavra de Deus.